Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso encontro dominical, o Evangelho em sua casa. Vos convido neste momento, meu irmão e minha irmã, a acender uma vela, assim como eu vou fazer neste momento, pedindo a graça e a luz do Espírito Santo para que Ele venha em nosso auxílio na escuta da palavra e na sua compreensão para a nossa vida. Agora vos convido, caríssimo irmão, caríssima irmã, a tomar sobre suas mãos a palavra de Deus e abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, dos versículos 21 ao 27. Acompanhe comigo a leitura desta perícope. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos abrindo o mês de setembro, o mês em que a Igreja nos convida a meditar um pouco e a refletir de modo intenso sobre a Palavra de Deus. É o mês da Bíblia, porque é o mês em que, no finalzinho, no último domingo, nós vamos celebrar São Jerônimo, que foi um dos grandes tradutores da Palavra de Deus. E por isso que a Igreja nos convida neste tempo a refletir um pouco como que anda a nossa vivência com a Palavra, como que nós temos vivido esta Palavra, que é Ele próprio, Jesus Cristo, em nossa vida. O Evangelho de hoje, do 22º domingo do tempo comum, em que nós estamos escutando, nós temos aquela passagem em que Pedro, dirigindo para Jesus, começa a repreender a Jesus, porque Jesus começa a falar de dor, de sofrimento, de entrega, de doação, no caminho que ele vai fazer para Jerusalém. Mas o próprio Jesus vai dizer que ele vai ser morto, vai ser entregue, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. E Pedro pensa o contrário daquilo que Jesus quer realizar. E Jesus volta-se para Pedro e diz: Para trás de mim, Satanás, porque na minha frente você é pedra de tropeço. E logo em seguida, Jesus, com seus discípulos, com todos ali reunidos, Pedro também, que faz parte, diz que é preciso renunciar a si mesmo para ter a coragem de segui-lo. A cruz faz parte do caminho do cristão. O próprio Jesus Cristo, quando veio a este mundo para nos salvar, nos resgatar, mostrou aos discípulos, a todos, que ele teria que se doar, que se entregar.
O Padre Zezinho tem uma música bonita que ele diz assim, uma frase, em que Jesus Cristo ele não procurou a cruz, mas também ele não fugiu. A cruz é consequência da nossa missão. A cruz é consequência da nossa fidelidade a Deus. Se nós somos fiéis a Jesus, se nós somos fiéis ao Pai, assim como Jesus foi fiel ao Pai, nós vamos compreender que as adversidades, que os sofrimentos, que as dificuldades fazem parte da nossa caminhada. O crucificado e o ressuscitado estão juntos. Não há só o ressuscitado e o crucificado. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, lá no finalzinho, quando aparece para os discípulos, mostra o lado, as marcas dos pregos, mostrando que o ressuscitado é o crucificado. Às vezes nós queremos um cristianismo sem cruz. Nós queremos chegar à eternidade, ao céu, sem passar pelo sacrifício, sem passar pelas dificuldades. E o próprio Jesus Cristo hoje nos ensina que para seguir é preciso renunciar a si mesmo. Hoje é importante, nesta liturgia, nós nos perguntarmos, nesta provocação de Jesus, o que é que nós precisamos renunciar a nós mesmos. Porque renunciar a si mesmo significa dizer que é Jesus o centro da nossa vida. Por isso que tem muitas coisas que nós temos, que nós carregamos, em que não condiz com aquilo que Jesus quer de nós. E cada um na sua vida, na sua caminhada, vai fazendo esta reflexão. Às vezes são coisas pequenas, às vezes são coisas do nosso cotidiano, que a cada dia o Senhor pede que a gente tome a nossa cruz, tome a cruz e o siga renunciando a si mesmo, fazendo um processo de sacrifício, uma mortificação interior muitas vezes, onde a gente precisa olhar para os nossos sentimentos, para as nossas atitudes, para a nossa relação interpessoal, na família, no trabalho, na sociedade, na igreja. Renunciar a si mesmo para cada dia ser um cristão melhor com Jesus. Jesus Cristo, que é a revelação plena do Pai, este Deus que desce, está junto de nós e mostrando que nós devemos, assim como Ele, se doar, se entregar. Jesus fez este caminho de salvação e redenção passando pela cruz. Que nós não tenhamos a tentação que teve Pedro de querer negar em nossa vida esse caminho também do sacrifício. E Pedro foi compreendendo na caminhada com Jesus que era necessário. Nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos que Pedro vai ser um dos grandes líderes da igreja, tanto que vai morrer martirizado em Roma, assumindo a cruz, assumindo a perseguição, sendo preso muitas vezes, sendo chicoteado, entendendo que o destino dos discípulos também é o mesmo destino do Mestre Jesus. Que o Evangelho de hoje, que nos ilumine e que nos ajuda também a cada dia a sermos seguidores de Jesus. Neste mês em que nós estamos rezando o mês da Palavra de Deus, que a Palavra sempre nos ilumine, que a Palavra sempre nos provoque a seguir a Jesus com fidelidade. Que você tenha um ótimo e santo domingo.